Muito bem, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Não Sou Especialista. Que alegria mais uma vez aqui. Hoje é o quarto episódio já desse programa. Estou muito feliz em trazer o conteúdo aqui para vocês, um conteúdo bom. E hoje está diferente. No quarto episódio, nós temos a honra de receber a primeira mulher aqui do Não Sou Especialista, né? E foi muito bem escolhida. A gente está acertando bastante. Ela sim é especialista na área do direito do agronegócio. E o nome dela é Lorena Vedovato. Tudo bem, Lorena? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês hoje para bater esse papo aqui. Que bom, né? Vou chegar mais próximo aqui ou lá longe, né, João? Que bom que você está aqui. Com certeza vai ser uma entrevista muito rica. Você atua aqui no Mato Grosso, mas também em outras áreas, né? Sim, eu atuo aqui no Mato Grosso e a nível nacional também. Hoje nós temos um escritório no estado de Goiás, um escritório físico aqui em Campo Verde e atendemos à distância vários produtores rurais aí do Brasil inteiro. Sem fronteiras. Sem fronteiras. Graças a Deus a tecnologia nos possibilita isso hoje, né? O agronegócio está cheio de tecnologia, né? Talvez, às vezes, quem está de fora não conhece essa parte do agro, mas é muito tecnológico, né? É isso. Lorena Vedovato. Vamos falar então, vamos começar do início, né? Para você, como que foi esse início da trajetória, né? E especificamente, assim, como que você definiu que seria uma boa para você se especializar no agronegócio? Então, a minha trajetória começou lá no estado de Goiás, a minha trajetória no direito. Eu sou goiana, de Goiânia. Iniciei a minha faculdade lá. E no último ano de faculdade, eu me mudei aqui para o Mato Grosso. Então, eu estou há mais de 10 anos aqui no Mato Grosso. E tendo contato aqui com a realidade do município de Campo Verde, também do estado, começou a despertar em mim essa possibilidade do direito do agronegócio. No começo, ainda era algo muito novo. O direito do agronegócio em si ele é um ramo novo do direito, né? O direito mais antigo é o direito agrário, que é um direito mais antigo e mais, digamos assim, estabilizado. E o direito do agronegócio ele surgiu como uma forma de ampliar esse direito agrário. O direito agrário ele estuda mais o trato com a terra, né, as relações com a terra. Já o direito do agronegócio ele veio para poder abarcar situações antes da porteira, dentro da porteira e o pós-porteira que a gente fala, né? Então abrange desde lá os insumos, a atividade em si do produtor rural e também a parte pós-porteira, que seria a comercialização, o transporte. Então a gente pode dizer hoje que o direito do agronegócio ele veio para suprir essa necessidade. De fato, vamos usar a expressão abraçar mesmo toda a necessidade ali do produtor, do pecuarista de verdade, né? Parte de insumos, como você falou, estratégias de contratos, créditos, tudo isso. Isso, crédito rural, financiamento privado, financiamento público, né, dentro do crédito rural, também a parte de contratos, a parte de exportação, tudo isso o direito do agronegócio veio para abarcar. Bacana. Para você virou uma paixão, né? Eu tive acompanhando suas redes sociais, eu vi que você é bem ativa, a gente vai falar disso um pouco mais para frente, né? E virou uma paixão em que momento? Assim, você começou a falar, acho que aqui é bom, em que momento você viu que estava acertando, que era isso, que você se apaixonou por isso? Então, lá desde 2013, final de 2013 para 2024, quando eu me formei, eu já entrei no mercado auxiliando outros advogados e esses outros colegas, eles atuaram e atuam até hoje, né, no direito agrário, nesse direito voltado para o produtor rural. E a partir dali eu já tive a oportunidade de ter esse contato. Eu lembro até hoje que a minha primeira demanda judicial, ali logo depois de formada, foi uma situação envolvendo uma CPR. Então, uma situação onde havia um arresto de produto. Então, aquilo ali já me despertou aquele olhar voltado para as particularidades do agronegócio. E isso possibilitou com que, ao longo da minha trajetória profissional, eu pudesse estar sempre em contato com essas relações envolvendo produtores rurais, envolvendo demandas voltadas para o agro. E foi a partir daí que eu vi essa necessidade. Apesar de termos excelentes profissionais aqui que já atuam no agronegócio, o mercado ele é um mercado pujante e ele tem assim
é um mar de possibilidades para se atuar nele, e os produtores têm essa necessidade. O produtor rural, ele celebra relações jurídicas o tempo todo, né? Desde a compra dos insumos até a comercialização da produção. Sim. A sigla, você falou do primeiro... O primeiro momento assim que você viu que era isso, como que é? CPR? CPR. O que é o CPR? A CPR é a Cédula de Produto Rural. É o título mais utilizado dentro do agronegócio. Através dele, o produtor ele consegue comercializar a produção dele de maneira antecipada. Então, antes mesmo dele começar o plantio, ele já consegue celebrar uma cédula de produto rural, onde ele vai estabelecer ali a data da entrega, tudo de acordo com o que ele vai produzir. E isso possibilita a abertura de crédito para esse produtor rural. Muitas vezes essa CPR ela está aliada a uma relação de troca, que a gente fala barter, né? O famoso, antigamente era o escambo, né? Isso começou há muitos anos atrás, e aí virou o barter que a gente fala hoje, nada mais é do que essa troca do produto por outras coisas que o produtor precisa, na maioria das vezes os insumos, para ele poder fazer o plantio da safra e levar aquela safra até o final. Entendi. Insumos que são bem caros, né? Exatamente. São uma parte que deve ser muito planejada, né? Tem bastante otimização hoje em dia, né? De como era antes, né? Para hoje, né? Eu trabalhei já no agro, bem nessa área de aplicação ali de defensivos, né? E antes ele era pulverizado de forma geral. As dosagens eram feitas por hectare, né? As dosagens eram feitas de uma forma totalmente diferente. Hoje já tem uma aplicação mais precisa, né? Uma agricultura realmente de precisão, onde você consegue mapear a área e fazer uma aplicação ali direta na planta ali, né? Na erva daninha que chama, acho que é algo assim. Você consegue ser mais pontual, né? Mas ainda assim se usa muitos insumos, né? Muito para conseguir produzir, né? No clima nosso tropical, para conseguir. Aí tem muita tecnologia envolvida também. Não é uma tarefa fácil, né, para o produtor. A tendência é sempre evoluir, né? O produtor, ele sempre quer fazer o uso adequado do solo, utilizando o máximo de insumo, o mínimo de insumos, né? De defensivos que a gente fala. Por quê? O defensivo ele é para poder combater qualquer doença, né? Assim como a gente toma um remédio, o defensivo agrícola é para combater na planta qualquer doença que ela tenha. Então, a tendência é sempre a evolução desses defensivos para que se use de maneira menor possível, porque é algo muito caro para o produtor rural. Então, o quanto mais ele conseguir otimizar, ele plantando e colhendo, utilizando o mínimo possível desses defensivos, é melhor para ele. Então, realmente, até o pessoal fala erroneamente, a gente ouve muito falar de agrotóxico, só que hoje a gente sabe que esses produtos, a maneira correta, né, de se falar é defensiva agrícola, e são produtos extremamente seguros e que o produtor utiliza com o máximo de cautela possível e também na menor quantidade possível, porque acaba sendo um custo muito alto para o produtor rural a utilização desses defensivos. Sim. Essa questão de falar bastante de agrotóxico, de muitos mitos que tem quando a gente fala desse tema, né, do agronegócio, né, brasileiro, que é um ramo tão importante para o Brasil, que realmente sustenta, carrega o Brasil de fato. Hoje eu trouxe uma colinha de alguns dados aqui, a gente vai falar para você que não conhece, saber a força do agronegócio, né? Então, esses rumores, esse monte de história e mitos que tem, são prejudiciais para o agronegócio, né? E, infelizmente, às vezes eles partem de pessoas que têm muita visibilidade, né? Mas a gente vai falar alguns dados aqui e hoje você vai aprender um pouco mais sobre, de fato, o que o agronegócio proporciona para o país, o tanto de emprego que gera, né? A receita que gera. Parabéns aos trabalhadores do agro, aos produtores, é uma tarefa muito difícil. E nessa complexidade, né, do agro, no nível de cobrança que tem, né, como você fala, talvez quem está em outra região do país não conhece, fica só dependendo de informações que vêm através da grande mídia, às vezes, ou de artistas, tem uma visão de que rola uma bagunça, tipo meio, não, aplica ali, não tem ninguém preocupado com a sustentabilidade do negócio, não tem ninguém preocupado com
lençóis, com os rios, com a natureza. E, na verdade, não é nada disso. Não é nada disso. O agronegócio ele é muito cobrado, né? Eu imagino que para o produtor conseguir manter a rotina, se manter trabalhando, plantando, colhendo, tem muita coisa envolvida e coisas complexas. Aí que você entra, né? Sim, o produtor ele luta todos os dias para manter a atividade dele, né? A tendência aí é esse ataque, né? A gente tem visto aí nas mídias sociais, infelizmente, como você falou, pessoas que têm grande visibilidade. Só que a realidade ela é totalmente diferente. E nós que estamos aqui na ponta, a gente tenta sempre levantar essa bandeira, porque o produtor rural ele depende de N fatores para ele conseguir produzir. É uma atividade que eu falo, tem que ser muito doido para ser produtor rural hoje. Muita coragem, né? Muita coragem, porque o cara enterra ali milhões na terra e espera, né, colher, mas para ele colher, ele depende de uma série de coisas, né? Os fatores climáticos, questões geopolíticas hoje também afetam muito o produtor rural. Então, o que a gente precisa entender é que o produtor rural ele enfrenta sim uma série de dificuldades e que quem está de fora não percebe. E tanto em relação a fomento da atividade dele, a questão do financiamento da atividade, que é uma atividade muito cara. O custo de uma safra é muito alto. O produtor depende de financiamento, seja público, seja privado, porque sozinho ele não consegue. E ele depende também de incentivos. Eu falo até que esses dias eu estava ouvindo uma entrevista em uma rádio de TV, e nessa entrevista a pessoa que ela falava que o produtor rural ele está acostumado a receber muita coisa do governo. Estava falando especificamente sobre o crédito rural, sobre o que vem lá no Plano Safra para o produtor rural. E falou que o produtor rural ele recebia como... Quem estava ouvindo aquilo lá e quem desconhece a realidade do produtor rural, imaginava que o produtor rural ganha dinheiro do governo para produzir. E isso não é verdade. O produtor rural ele tem ali as linhas subsidiadas pelo governo dentro do crédito rural, que são taxas de juros menores devido às condições da atividade. E ele vai pagar aquele crédito rural. Sim. E muitas vezes até eles têm dificuldade para pagar aquele crédito rural quando eles sofrem uma frustração de safra ou alguma adversidade, dificuldade de comercialização dos produtos, mas ainda assim essa dívida dele ela não é perdoada. O produtor rural ele tem o direito à prorrogação desse crédito rural quando ele sofre qualquer situação como essa, mas ele precisa pagar. Então, o produtor rural não ganha nada do governo, né? Ele tem, sim, uma linha de subsídio que, na maioria das vezes, é pequena para a quantidade de produtores rurais que a gente tem no Brasil. E ainda que ele receba ali a juros subsidiados, ele precisa, sim, pagar aquele valor. Ele não ganha isso conforme foi falado naquela situação. Isso deixa a gente bem arrepiado, porque a gente que está aqui na ponta, a gente percebe que uma pessoa com uma visibilidade em uma rádio, por exemplo, vai acabar aí disseminando uma informação que não é a realidade. Né? Uma informação errada, né? E uma mentira bem contada, ela parece verdade. Exatamente. Né? Se a pessoa alcança muitas pessoas, até você conseguir corrigir isso, dá muito trabalho. Sim. Né? Eu trouxe dados aqui, só a nível de curiosidade. A gente consegue produzir, o Brasil consegue produzir o alimento de 10% do mundo, de todo alimento consumido no mundo, 10% do Brasil. Aí os outros 90% é dividido para todos os outros países, né? Estou falando, deixa 10% que a gente produz. E aí, beleza, o Brasil é gigante. Consegue produzir tudo isso usando 7% do território para agricultura. Eu falei, será que está certo esse dado? Eu pesquisei e realmente, para a agricultura é 7% do território só. Aí um pouco mais para a pecuária, que é 22%, né? Para a criação ali de bovinos. Mas ainda assim dá 29%. Dá menos aí de 30%. E, então a gente tem mais da metade do Brasil preservado ainda com a flora nativa. Né? São 66,3% de todo o território brasileiro, né? Que vai dar aí 631.758.477 hectares. Né? Quantos países cabe dentro de toda essa flora preservada, né? Nativa. Então, assim, talvez por isso seja tão atacado o Brasil, né? O agro brasileiro seja tão atacado,
talvez por isso, todos os anos, bom, esse ano foi menos, quando tem queimada, vem aqueles ataques, né? Até do ator do Titanic veio, não é? Um tempo atrás aí, né? Então, assim, talvez por isso, né? É aquela história bem contada que só leva pedrada a árvore que dá bons frutos, né? Exato. Então, o Brasil é realmente uma árvore gigante que dá muitos frutos e bons frutos. Então, o agro, ele é muito diferente do que é passado aí na mídia. Sim, e é um país de proporções continentais, né? Então, o potencial que a gente tem é muito grande. E é exemplo, se a gente for ver. Porque o produtor brasileiro, ele preserva muito, né? Ele, apesar de ser atacado tanto, o produtor brasileiro, ele conserva, até para ele poder utilizar o solo, ele depende desse solo. Então, ele precisa preservar ali os nutrientes daquele solo. Dentro das áreas desses produtores rurais, existem reservas legais. Então, ele preserva e produz. Isso sim é a sustentabilidade, né, que se fala. Vieram com a sigla lá, ESG, que se fala muito, que é sobre olhar para o lado ambiental, para o lado social e para a governança. Mas o produtor rural brasileiro ele já faz isso há muito tempo. Tanto o lado ambiental, hoje aqui na nossa região, tem essa necessidade. O nosso Código Florestal, que é um dos mais modernos do mundo, ele prevê lá a questão da preservação ambiental. O produtor rural ele precisa preservar 80% ali da área dele de reserva legal. Então, falar que o produtor rural brasileiro ele não tem responsabilidade em relação ao ambiental, isso aí é uma grande mentira, né? E que a gente precisa combater todos os dias. Sim. E é isso, esse é o objetivo desse tipo de entrevista aqui com a Lorena, é para que você de casa saiba. Às vezes você até mora em uma região do agro, mas não conhece de fato, né? Não conhece de fato como que é. Você havia citado uma situação que eu não posso deixar passar, que foi de um produtor que tinha, acho que máquinas, ia perder umas máquinas e tal. Eu queria trazer essa situação porque... aí a importância do seu trabalho não está ligada só a dinheiro, né? Está ligada também ao bem-estar da própria família, à vida realmente pessoal do produtor. Conta pra gente aí como que foi essa situação acho que ia perder a máquina, algo assim, né? Sim, o produtor rural, como ele depende desse financiamento, né? Às vezes ele vai pegar insumo e aí ele enfrenta essas oscilações de clima, algum problema que ele não obtém a produtividade esperada. Não é que esse produtor rural ele não quer pagar aquele crédito que ele pegou. O produtor rural ele quer pagar sim, até porque ele depende desse bom relacionamento com os credores para ele manter a atividade dele. Porém, nesse caso específico, foi algo que marcou bastante para mim, porque houve uma situação em que foram querer pegar o maquinário dele, foram até a fazenda para pegar na força, né? Sequer havia um procedimento legal instaurado. E ele me ligou desesperado, e aí nesse caso peguei o carro, fui direto para a fazenda para auxiliar, falando nessas horas a gente não pensa, a gente só pega e vai, né? Fui lá e consegui conversar, acalmar os ânimos, reverter a situação. E aí depois, sentada com esse produtor rural, ele falou: doutor, ainda bem que você chegou, porque senão eu estava tão nervoso que eu ia acabar fazendo uma besteira. E aí a gente vê o valor do nosso trabalho, né? A gente precisa ter esse controle emocional de saber, claro, de maneira técnica, de maneira legal, apaziguar a situação. E o olhar dele para mim, de gratidão ali naquela hora, foi algo que dinheiro nenhum paga. Eu falo, dinheiro sim, é importante, né? É a minha profissão. Sim. Mas esse tipo de situação, onde a gente vê ali a gratidão da pessoa em relação a tudo que aconteceu, isso aí é impagável. Né? Aí dá para saber que está no caminho certo. Com certeza, isso aí dá aquele ânimo para a gente seguir em frente, né? Sim. Olha, então assim, já continuando nesse mesmo sentimento, né, de dar valor a algo maior do que o dinheiro, né? Tem muita coisa mais importante. Na verdade, o dinheiro nunca vai ser mais importante do que a vida, do que a família, do que as pessoas. Então, ainda nesse mesmo sentimento, né? O seu trabalho ele acaba impactando diretamente, né, na vida do produtor, né? E como que o nosso cenário hoje, né? Muitos produtores já aderiram, que já conseguiram entender que precisam de profissionais assim como você, ou ainda é uma porcentagem pequena? Como que está essa questão?
Em relação à quantidade de produtores que nós temos no Brasil, ainda se a gente for considerar aqueles que já atuam ali no preventivo, que a gente fala, ainda é pequena. Porém, a gente tem ficado feliz de ver que cada vez mais esse número tem aumentado. Essa geração ela tem procurado mais esse apoio legal, né? Porque eles entenderam que isso aí é uma forma preventiva de evitar percalços na atividade. Principalmente nesse momento que o agronegócio vem sofrendo aí uma dificuldade, uma oscilação, tanto por razão climática quanto essas questões geopolíticas. E é isso que vai diferenciar o produtor que vai ficar pelo caminho, aquele que vai seguir em frente, né? Eu falo que o produtor ele tem sempre que olhar para a atividade dele como uma atividade empresarial. Ele tem que voltar para o lado da gestão, para o lado desse apoio jurídico, esse apoio legal, porque ele está a todo momento celebrando relações jurídicas, né? Ele, para comprar, ele precisa lá celebrar os contratos, as CPRs, ele precisa fazer seguro da safra, ele precisa comercializar essa produção. Então, todos esses contratos que ele celebra o tempo todo precisa ter um olhar jurídico de precaução mesmo, para que ele consiga desenvolver a sua atividade com tranquilidade. Sim. Preventivamente. Preventivamente. Muito bom você falar isso. A questão é que a maioria dos casos chega para a gente quando a bomba está estourada. Entendi. E eu falo que se a gente age preventivamente, a gente consegue evitar muita coisa. Sim. É como você falou no início, né? É uma área arriscada, de certa forma, né? Tem que ter muita coragem, né? Você está literalmente colocando dinheiro embaixo do chão ali, esperando a chuva vir. E algumas coisas estão na mão do produtor, está na mão do agrônomo, e outras não. O clima, por exemplo, não está. Então, é uma atividade arriscada, sim, né? Então, o produtor que ainda não aderiu a essa questão, ainda não deu o braço a torcer, pensar melhor, né, cara? Pensar melhor nisso aí. O quão é importante para você ter esse apoio jurídico, ter essa segurança, né? Questão de seguro, acertar mais nos contratos, nas suas decisões, para não chegar, igual a Lorena falou, já na hora que a bomba estourou, né? Descobrir que estava fazendo errado depois que o problema já está maior, né? Isso. É isso. Lorena, mais pessoal agora. Você, a gente já viu que você tem uma paixão pelo que você faz, né? Então eu imagino que a profissão te ensinou muito, né? Sim. Então o que você poderia falar para a gente que foi mais importante que você aprendeu, né? Que você leva para a sua vida pessoal através da sua profissão? O mais importante foi ter o controle emocional. Isso aí vale para todo mundo, né? Em todo tipo de relação que a gente faz. Aprender a ter a calma. Eu falo quando a gente é mais novo, a gente quer ser muito impulsiva, a gente quer aquele espírito de mudar o mundo, mas tudo a gente consegue fazer desde que a gente tenha essa inteligência emocional. Então, essa foi uma das coisas que eu aprendi, assim, que eu levo para a minha vida pessoal. Porque na minha condição como advogada, amparando ali uma família que está sofrendo dificuldades, muitas vezes dificuldades financeiras, eu preciso dar esse equilíbrio emocional para eles, né? Eu falo, o advogado ele não só vai cuidar da questão legal, acaba que a gente está ali envolvido em toda a situação e a gente precisa dar essa tranquilidade para o cliente. E isso foi uma das coisas que eu aprendi ao longo da trajetória. Eu acho que isso também vem com amadurecimento, né? Enquanto pessoa. Então, hoje eu vejo que muita coisa pode ser evitada com uma boa conversa. Nós atuamos muito no extrajudicial, nós procuramos sempre resolver antes de deixar a coisa ir para o judiciário. Porque a gente entende realmente que é um benefício para o nosso cliente ali, para ambas as partes, na verdade, né? Então, esse aprender a ouvir e aprender a argumentar na hora certa. Foi isso que eu posso levar assim, de maior aprendizado ao longo da minha carreira. Legal, muito bom. Dada a importância do seu trabalho para o agro, é difícil essa pergunta agora, não sei se você vai conseguir resumir, mas como você resumiria a importância do seu trabalho para o agronegócio, para quem está ali ocupado com a manutenção dos maquinários, né? Qual a importância? Você consegue resumir para ficar cravado aí? Nossa, a importância seria dar essa segurança para o produtor rural e deixar ele se preocupar com o que ele sabe fazer de melhor, que é produzir, né? Então, o produtor rural, ele é ótimo naquilo que ele faz ali da porteira para dentro e ele precisa, assim, do auxílio de outros profissionais, né? Não só do advogado, mas também de um gestor,
Porque o que a gente vê na realidade é que muitas famílias elas estão ainda nessa dinâmica de cuidar de tudo. Só que a partir do momento que se dá a cada um a função que ele é qualificado para fazer, há uma otimização dessa atividade. E em termos de gestão, em termos de jurídico, né, o produtor rural se preocupar com o produzir e fazer uso, sim, desses outros profissionais para auxiliar ele na atividade dele, que é uma empresa, né? Olhar voltado para a atividade empresarial, de modo que ele consiga atribuir as funções para quem é qualificado para aquilo ali. Sim, legal. Você acaba trazendo uma tranquilidade maior, né, para eles. E daí eu vou pegar um gancho aqui para lembrar, né, que a gente está em um momento onde as coisas são muito acontecem muito rápido, as notícias são rápidas, muitas coisas são imediatas assim, né? Muito por causa do celular, da tecnologia também. Então a gente está, esse dado eu não trouxe, mas é visível. A gente está numa geração que sofre muito com problemas psicológicos, né? Por conta de preocupação. Então é muito importante você ter um fôlego maior, ter mais uma tranquilidade, né? Dividir os problemas com outros profissionais, né? Então é importante para a sua saúde mesmo, né? Mental, para você conseguir cuidar melhor da família e não ficar carregando a carga sozinho, né? Sim. Do seu trabalho. Lorena, como mulher, uma curiosidade, você é a primeira mulher, né? Então você serve de inspiração para quem está assistindo. Nós temos responsabilidade. Ontem eu vi que a gente tem, acho que 57% de público masculino aqui, já deu para ter algumas métricas desse mês. Né? Nós estamos aí no 29º dia de trabalhos aqui, eu não sou especialista. E o restante é mulher, então está bem dividido ali, né? Bem próximo do meio a meio, homens e mulheres, então é muito importante. Como mulher, né, eu imagino que tem alguns desafios que são específicos da mulher em algumas profissões. O agro, ele é visto como algo rústico, terra ali, né, tratores e maquinários pesados e tal. Para você, quais foram os desafios, se é que teve, né? Sim. Como você lidou com eles, assim? Eu acredito que o meu maior desafio, se eu parar para fazer uma retrospectiva aí, desde quando eu comecei a atuar especificamente com o agro, foi dentro de mim. Porque às vezes a gente ouve aquilo que a gente não deve considerar. Quando eu falei que iria trabalhar somente com produtores rurais, quando eu defini, falei, a partir de agora, o meu nicho é só atuação com o agronegócio, eu ouvi de várias pessoas falando, mas você tem certeza? Como que você vai atuar só com isso? É muito difícil para entrar nessa área, o pessoal é muito fechado. E se eu tivesse ouvido isso, eu não estaria aqui hoje, né? Então, eu vejo que, às vezes, eu lembro que eu cheguei uma vez numa revenda acompanhando um cliente e tinha aquele tanto de homem e eu vi que me olharam assim, sabe? Você percebe quando o pessoal dá aquele olharzinho torto, mas eu vejo que tem muito mais a ver com a segurança que a gente tem naquilo que a gente quer apresentar. Então, está muito mais dentro da gente esse desafio. No sentido, assim, poxa, eu já estava muito bem preparada, já era advogada há muito tempo, então eu precisei, naquele momento ali, me posicionar, né? Demonstrar o meu conhecimento, mostrar que eu estava ali acompanhando, que eu tinha propriedade naquilo que eu estava falando. Então, eu vejo que quando você tem um bom posicionamento, isso faz toda a diferença. Muda quando você abre a boca, né, e começa a conversar. E isso é muito importante. Então, por isso que eu falo que está muito mais dentro da gente do que nas pessoas. As pessoas, a um primeiro momento, podem até dar uma olhada estranha. Mas se você sabe se posicionar, se você tem a inteligência emocional ali naquele momento, você consegue driblar toda essa situação. Legal. E o interessante é que as críticas, né? As críticas construtivas, que nem sempre são construtivas, as críticas que são contrárias ao seu sonho, normalmente elas vêm de pessoas que não têm nada a ver com o seu sonho, que nem querem chegar onde você quer chegar, né? Então você tem que saber filtrar de quem você está recebendo essa informação, né? Exato. Essa palavra negativa de que não dá certo, é um ramo muito fechado, como você falou. Quem está te falando isso? É alguém que já chegou onde você quer chegar? É alguém que, no mínimo, tem que ser alguém que está no mesmo caminho. Né? Alguém que acredita, porque você tem que... Crítica construtiva, eu acho que você tem que dar ouvido só de quem realmente já chegou lá,
né? Sim. Caso contrário, a chance de te colocar para baixo é muito grande, né? Se é alguém que não está na trajetória. Isso é importante, né? A gente saber o que deve entrar e ficar, o que deve só passar e sair, né? Isso. Nesse caso, se eu fosse resumir o que você falou, eu diria que é se preparar e confiar no que está fazendo, né? Claro, Claro, a gente tem que especializar, né? Sim. Você precisa ter o conteúdo técnico. Mas eu até falo que para o advogado hoje, a gente não tem só que ficar restrito ao conteúdo técnico. A gente tem que estudar muito a parte também de oratória, a parte de saber lidar com situações complicadas, saber dialogar. Tudo isso é importante. Eu falo que é um pacote que a gente precisa, né? A gente precisa saber também de outras áreas, não ficar restrito ali ao direito, porque as outras áreas também nos auxiliam bastante. Né? Ainda nesse aproveitar esse momento para daí você falar para alguém que está começando no direito, né? Ou alguém que já atua no direito, mas tem curiosidade, né? Qual a sua sugestão? O que você falaria para um jovem advogado aí que gostaria de saber mais ou de entrar e tem medo de entrar nessa área do agronegócio? O medo ele é normal, né? O medo acontece, mas a forma com que você lida com esse medo é que vai te diferenciar. Você precisa procurar o conhecimento técnico. A dica para aqueles advogados que querem atuar dentro do agronegócio é que não dá para ser amador. A gente costuma falar que o agronegócio não é lugar para gente amadora. Se você decidiu que você vai trabalhar com o agro, você tem que buscar o máximo de informações possíveis. Quando eu comecei, era bem difícil encontrar, ainda muito... Até hoje a gente vê que ainda são poucas informações, poucos livros sobre direito do agronegócio, mas já melhorou. Então, assim, esses profissionais que querem atuar no agro, eles já têm condição de pegar esses livros, de entender melhor e dar sempre prioridade para cursos práticos, cursos que vão trazer a lida prática, né? A gente tem muito desses cursos hoje no mercado que são cursos de profissionais que já atuam, que já entendem e que vão passar a vivência prática, porque a teoria a gente fala que não dá conta da prática. Quando a gente vai para a prática é totalmente diferente. Então, ter esse olhar voltado para se especializar é muito importante. E aí o medo ele vai dando espaço para o conhecimento, e quando você se sente seguro naquilo que você faz e quando você luta por aquilo que você realmente quer, o seu espaço está ali guardado e o seu momento chega, porque é um plantio, né? A gente planta para colher e a colheita ela é inevitável. Então, se você planta para o advogado, claro que não é da noite para o dia, né? A gente precisa ir cultivar para que a gente consiga realmente ganhar a confiança dessas pessoas, e aí a gente vai perceber que em um momento você vai abrir os olhos e vai ver, nossa, olha onde que eu já estou, né? Onde eu cheguei, quantas pessoas estão confiando no meu trabalho. Que bom. Você falou sobre conteúdo, aí já está ligado ao próximo assunto. Essa questão de geração de conteúdo através das mídias sociais. Eu estive olhando, claro, o seu Instagram, né, para aprender um pouco mais sobre a entrevistada. Eu vi que você é bem ativa lá nas redes sociais, né? Você está sempre trazendo algumas dicas, está trazendo um pouco também do seu dia a dia lá, né, nas redes sociais. E vi também que você participa de uma página das mulheres do agro que se chama... Agroligadas. Agroligadas. Também estou seguindo lá. Fica o convite para você que ainda não conhece. É fácil de encontrar, você vai... Agroligadas, eu acho que só tem a página de vocês. Sim, sim. Né? E daí você vai seguir lá e ficar por dentro desse lado mais feminino do agro, né? Vocês são bem ativas lá. Conta pra gente um pouquinho do que é esse projeto aí, qual o objetivo. Então, a Agroligadas foi um movimento de mulheres que surgiu aqui em Campo Verde, encabeçado aí pela Jenny Schenkel. E esse movimento, o objetivo dele é unir essas mulheres que estão, de alguma forma, ligadas ao agronegócio, são produtoras rurais, profissionais que atuam dentro do agro, e com uma essência de levar o conhecimento sobre o que realmente é o agro. Nosso objetivo é sempre formar pontes entre o campo e a cidade, porque percebeu-se realmente essa questão da desinformação, né? Pessoas que não conhecem a realidade do agro, falando mal do agro, trazendo fake news. Então, o movimento Agroligadas é justamente essa desmistificação,
buscar através desse elo entre campo e cidade, através da educação, modificar essa desinformação que foi instaurada, trazendo informação de qualidade. Então, hoje, as agroligadas, elas estão distribuídas aí pelo Brasil, é um movimento que ganhou grandes proporções e hoje nós temos núcleos, né? Eu tenho a honra de ser coordenadora aqui do núcleo de Campo Verde e através desses núcleos nós fazemos projetos ao longo do ano com crianças, com mulheres do agro também, de capacitação. Esse ano a gente conseguiu levar as crianças da rede de ensino pública para a Expo Verde, fizemos um circuito com essas crianças lá, mais de 100 crianças, aprenderam sobre a realidade do agronegócio, teve a participação da Iguaçu Máquinas, do INDE, elas aprenderam sobre bem-estar animal. E isso são coisas que deixam a gente bem feliz, porque a gente percebe que a gente está conseguindo passar o nosso recado e levando informação de qualidade para aqueles que não conhecem a realidade do agronegócio. Legal, é um trabalho muito importante fazer trazer a verdade, né? Vamos dizer assim, né? Trazer a verdade do que realmente é, né? Só para não esquecer, eu acho que eu só falei quando estava desligado as câmeras, mas na colinha aqui, ó, junto soja, milho, né? Os grãos e a produção de cana passa de 1 bilhão de toneladas, o que o Brasil produz. Passa de 1 bilhão de toneladas. Aí talvez, né, quem não conhece vai dizer que mas para onde vai tudo isso, né? Acha que é falácia, alguma coisa, mas você tem que visualizar que o agro não é apenas alimento, o agro não é, eu não como soja, beleza, mas você usa o óleo de soja, né? Você o consumo do milho é pouco. Não é não, você abastece o carro com etanol de milho e está crescendo cada vez mais. Sim. Né? Então, assim, o agro está na roupa que você veste. O agro realmente está em tudo. Né? A propaganda que diz que o agro é pop e é top, ela é real. Né? O agro realmente está em tudo. Esse trabalho de vocês é muito importante porque, às vezes, até quem está inserido nas cidades que estão na região aqui do Mato Grosso, na região do Centro-Oeste, né? As cidades do agro, vamos dizer assim, dependendo da profissão da pessoa, se ela tiver mais no começo, às vezes ela realmente não se toca, não entende que o agro é muito mais do que soja e milho, né? Sim, através desses projetos que nós fazemos com as agroligadas, a gente tem noção. São pessoas aqui do nosso município que desconhecem a realidade do agro aqui dentro, né? Um município que está voltado a economia para o agronegócio. Então, até esse ano nós tivemos a oportunidade de ter acesso às escolas, né? A Prefeitura Municipal concedeu esse acesso para a gente pôde, inclusive, trabalhar com os professores da rede. Então, esses professores, eles conheceram a cadeia do algodão, eles foram lá no beneficiamento do algodão, eles ficaram, assim, encantados, né? E eles não tinham noção de tudo aquilo que era feito aqui dentro do nosso município. E isso foi bom para a gente, porque esses professores eles vão chegar na escola e eles vão ensinar de maneira correta como que é a produção agrícola do nosso município. E isso é muito importante, né? É começar a promover essa informação de qualidade desde lá na infância, para que essas crianças elas possam chegar nas suas casas e possam contar o que realmente acontece e valorizar tudo que a gente tem aqui. Né? A gente tem inúmeros postos de trabalho gerados pelo agronegócio. Às vezes a gente fica aí atento a profissões tradicionais, mas o pessoal que trabalha dentro do agro aqui, o agro ele é pujante, ele depende de pessoas qualificadas e existem diversos postos de trabalho aí, diversas profissões dentro do agronegócio com excelentes remunerações e que estão aí prontas para alguém qualificado ocupar. Muito bom, muito bom, muito bom. De criança, imagina, né? Essa preocupação com a educação, se ela fosse mais difundida, né? Com a educação no Brasil, eu julgo que é um pouco defasada, os métodos, assim, né? As grades, né? Uma coisa tão importante que gera tanto emprego como o agronegócio, né? Como outras áreas, a criança ela vai começar... como cuidar do dinheiro, essas coisas... Na verdade, ela não tem nenhum contato com isso, né? Ela vai ter, na maioria das vezes, contato com isso quando começa a errar, já na fase adulta, né? Sim. Então, o trabalho que, repito, né, e reforço que o trabalho de vocês é muito importante, sim.
né? E que mais mulheres se juntem ao Agro Ligadas, né? Sim, a gente está sempre de portas abertas, né? Todas as mulheres que tenham aí qualquer ligação com o agro, o nosso núcleo aqui, assim como os outros núcleos aí do estado e de outros estados, estão sempre de portas abertas. O que a gente precisa são de mulheres que estejam dispostas aí a arregaçar as mangas e participar de todos esses projetos disponíveis ali no núcleo. Que bom, que bom. Mudando um pouquinho de rumo na nossa conversa, mas ainda muito importante, é que você, graças a Deus, tem uma trajetória de sucesso, né? Vocês lá do escritório, e é inevitável que você seja inspiração, sim, para algumas pessoas que te acompanham. Como a gente falou, você é ativo nas redes sociais, né? Então, acho que é importante a gente falar um pouquinho de vida pessoal e de valores, porque você acaba sendo um espelho para quem quer também chegar, para mulheres que também querem chegar longe, né? Que querem ter um trabalho bacana, que querem fazer a diferença, né? Então, hoje se fala muito em empoderamento feminino, né? Muitas vezes de forma errada. Muitas vezes o termo empoderamento ele é definido de forma errada, né? Então, eu queria saber o que para você é, de fato, empoderamento feminino, né? O que realmente engrandece a imagem da mulher. E eu quero que você fale primeiro. O que você acha que é? Então, sobre essa questão aí de influenciar outras pessoas, né? Eu acredito que todos nós somos influenciadores. Nós influenciamos o tempo todo. Em qualquer conversa que a gente tem, a gente acaba sendo, de alguma forma, influenciador. Então, essa questão de empoderamento, ela é, para mim, assim, algo que a gente vê com a prática. O empoderamento feminino, para mim, é a mulher que está ali, a dona de casa, que cuida bem do lar dela, que cuida bem dos filhos, que escolheu ser dona de casa, a mulher empresária que escolheu ser empresária e ela desempenha aquela função dela da melhor maneira possível. Ser empoderada, para mim, é isso. É você lutar por aquilo que você quer. E a mulher, ela tem esse jeitinho, né, de ir atrás do que ela quer, de conseguir lidar, conciliar situações. Então, isso, para mim, sim, é o verdadeiro empoderamento feminino. É a mulher que luta, que trabalha, que exerce as funções dela ali, que ela escolheu exercer. Legal. Eu posso acrescentar, eu vou acrescentar uma Acrescente. coisa. Eu não sou mulher, não tenho muita propriedade para falar. Na verdade, sim, é um outro ponto de vista, né? Sim. Masculino, né? Eu acho que além do que você falou, de se propor a fazer uma coisa, só para reforçar, eu entendi o que você falou, mas é realmente fazer algo que vai proporcionar um ganho para a mulher real, né? Na imagem dela, né? Sim. De valores, né? Para ela, para a família. Porque para não cair naquela tem algumas frases que são, né, clichê, já meu corpo, minhas regras, e eu posso fazer de tudo, e na verdade ninguém pode fazer de tudo, existem regras, né? Existem leis, que bom que a gente não pode fazer tudo, né? Imagina se o ser humano pudesse fazer tudo que quer. Então, desde que você escolha fazer algo bom, algo que vai ser bom para pessoas, para você, para a família, e igual a Lorena falou, se propõe a se preparar e fazer isso de forma bem feita para o bem, eu acho que esse é o verdadeiro empoderamento, né? Como ela falou, desde uma mulher que consegue, né, o marido prover e ela consegue cuidar muito bem da casa ou da propriedade, até a mulher também que se propõe a enfrentar desafios fora, né, como a Lorena, por exemplo, na área do direito, né, desafiador. Então, acho que o verdadeiro empoderamento é esse. É verdade. Eu tenho uma certa aversão com essa guerra de gêneros, né, que se implantou. Porque eu tenho para mim que ninguém cresce sozinho. Né? Com certeza. Você precisa sempre de um parceiro para poder compartilhar sonhos, compartilhar objetivos de vida. E não é essa questão, essa guerra entre homens e mulheres, por exemplo, né? A gente precisa de alguém para apoiar-se, né? Ninguém vai a lugar nenhum sozinho. O pessoal fala, por trás de um grande homem existe uma grande mulher. E por trás de uma grande mulher também existe um grande homem. Então, não é criar essa separação como se tem criado, né? A gente tem que criar essa união. Cada um com sua condição se complementa.
E é isso que eu vejo, né? Então, às vezes, a gente vê aí esses artistas falando, é meu corpo, minhas regras, quer fazer tudo do seu modo, mas não é assim que funciona, né? Sim. A mulher, ela tem suas limitações biológicas, assim como o homem também tem. Então, ver cada gênero com as suas especificidades e, além de tudo, ter esse respeito, né? De entender que cada um tem suas particularidades, mas eles estão ali para somar. Então, eu tenho, assim, eu posso dizer que eu sou feliz por ter um grande homem por trás de mim. Então, e assim a gente vai se complementando. E é assim que eu vejo que funciona, né? E não essa guerra como tem se implantado por aí. Que bom, que bom. Então, chegou a hora da gente falar de apoio, já que a gente falou disso, né? Apoio. Imagino que o grande homem, o seu esposo, ele é um apoio para você. Eu gostaria de saber se tem alguém que você se inspira, se espelha, né? Tem alguém que, além desse apoio também, que é muito importante do marido, mas tem uma mulher que você se espelha, que se inspirou. Quem seria essa mulher? A mulher principal que me inspira é a minha mãe. Então, a minha mãe, para mim, é um exemplo de mulher. É aquela mulher que, apesar de ter sempre trabalhado fora, ela sempre se dividiu ali entre os afazeres profissionais e os afazeres domésticos. Ela sempre deu aquela atenção necessária, assim como ela sempre lutou para que a gente tivesse o melhor que a gente pudesse ter. Então, é esse tipo de mulher que me inspira. É aquela mulher que não se declara vítima, mas aquela mulher que vai atrás daquilo que ela quer. Então, até tem uma amiga que fala que vítimas não vencem. Então, eu concordo com essa frase dessa minha amiga, porque realmente essa questão do vitimismo é que é complicada. Às vezes você deixa de galgar desafios, às vezes você deixa de galgar novos ares por se fazer vítima. Então, todo mundo teria, se a gente olhar para dentro da gente, todo mundo tem problemas, todo mundo teria motivos para ser vítima, né? Mas o que você quer ser, né? Você quer ser uma vítima da sua história ou você quer ser um vencedor da sua história? Então, eu acho que a diferença está aí, da maneira com que você enfrenta aqueles desafios que você tem. Porque problemas a gente vai ter o tempo todo. A maneira com que você lida com esses problemas é que vai te diferenciar daquilo que você quer ser e daquilo que você é. Legal, eu gostei muito dessa frase aí. Se você quiser compartilhar o nome da sua amiga, porque eu quero usar essa frase. É a Laura Auler. Ela sempre falava isso. Eu tive a honra de compartilhar um tempo de profissão com ela e é alguém com quem eu aprendi muito. E uma das frases que me marcou foi essa. Vítimas não vencem. Isso. Muito boa frase. Acho que eu vou usar ela várias vezes. Tomara que eu lembre do nome para dar os créditos à Laura. Sim. Né? Muito boa. Eu gosto de frases. Né? Abraço meu amigo Emanuel aí, que também me passou umas frases bacanas também. Né? Muito bom. Essa questão da sua mãe, então, ajudou a moldar quem você é hoje, né? Sim, com que certeza. Bom, né? Com certeza. E sobre o esposo, o apoio, a gente vê a importância, você falou da sua mãe, falou do seu esposo, Sim. A importância de uma família estruturada, né? Como que é poderosa uma família estruturada na hora que a gente precisa de um apoio ali, né? Exatamente. Ninguém é forte o tempo todo, né? Nós somos seres humanos e às vezes nós passamos por dificuldades. E esse apoio que a gente tem, principalmente dentro de casa, faz toda a diferença. Então, eu sou feliz de ter um homem que me apoia, um esposo que me apoia. Então, eu falo que até em momentos que eu não acreditava em mim, ele acreditava mais em mim do que eu mesma. Então, foi ele que impulsionou e falou, segue em frente, vai que você tem potencial, você vai conseguir. Então, existe sim todo mundo tem inseguranças, né? E esse apoio que a gente recebe acaba fazendo toda essa diferença. Eu falo que a gente tem, às vezes, dificuldades, igual você falou, às vezes emocionais, mas a gente pode, sim, se permitir curtir ali aquele, digamos assim, aquela deprê, mas a gente precisa retornar. Chora o que tem que chorar, faz o que tiver que fazer, curte seu luto ali, mas volta. Volta porque forte. Aí você volta mais forte ainda, né? Legal. É bom. Parabéns. Essa hora que a gente fala de família e principalmente de esposo, né? Você é a primeira mulher, mas quando é os homens aqui é o momento de fazer uma moral, mandar um beijo. Manda um beijo pro esposão aí. Claro. Um beijo pro Tyler e também para as minhas duas pequenas, né? A Alana e a Annalise, que estão em casa.
E são a razão aí da minha vida e a razão de tudo que eu faço a todo momento. Filho dá muita força pra gente, né? Com certeza. Eu falo que, assim, o filho, ele te ensina a deixar de ser egoísta, né? Legal. Quando a gente não tem filhos, o centro do nosso mundo é a gente. Sim. Quando a gente tem filhos, a gente aprende que existe algo muito maior do que a gente, né? Que são aí, a gente passa a ter algo muito mais importante por quem lutar. Sim. Você me fez lembrar de uma frase, as frases, João. Pega essa aí. Eu estava pensando semana passada, eu acho que eu até falei no episódio passado, sobre um dos meus filhos, que é o menorzinho, né? O Levi. Ele tem 1 ano e 8 meses, né? Meu Deus. O Levi, eu tava pensando, falei, cara, tão pequenininho, não tem força de abrir uma garrafa apertada, mas tem força de sobra para me dar, né? Para me dar força para conseguir encarar os leões aí do dia. Né? Que lindo, é exatamente isso. Né? Né? Tem força de sobra para nos abastecer, né? Sim. Filho é realmente um presentão assim de Deus, né? Que bom. Vamos lá, a gente falou um pouco da questão do apoio. Eu queria que você deixasse uma mensagem para jovens que se inspiram assim, em mulheres como você, né? Em quem você está se inspirando, né? Você jovem, você mulher jovem, né? Quais são as pessoas que você segue? Está alinhada com o seu propósito de vida, onde você quer chegar, né? Em quem você está se espelhando, né? Deixa uma mensagem para essas meninas aí. Então, eu vejo que a gente, às vezes, cria falsos ídolos, né? Quando, na verdade, os nossos ídolos podem estar aí do nosso lado. E eu vejo que o ídolo, né, que a gente deve dar, sim, a devida importância, são aqueles que estão construindo algo, né? São aquelas mulheres que estão construindo, que estão fazendo a diferença, que estão se posicionando de forma que estão construindo algo de bom para esse mundo, né? A gente precisa de pessoas boas. Por muito tempo eu até fiquei um pouco alheia de me posicionar, de dar opiniões. E aí eu comecei a repensar isso, né? A gente quer tanto que a sociedade mude, a gente reclama todos os dias, mas o que você está fazendo? Qual a sua contribuição para que essa sociedade muda? Né? A gente precisa de posicionamento. Se está do jeito que está, é pelo silêncio dos bons. Então, Sim. Esses bons precisam começar a manifestar, a falar aquilo que pensa, né? A fiscalizar tudo que está acontecendo, para que a partir daí a gente tenha uma mudança efetiva. E assim, a gente tem, se a gente for olhar em nossa volta, a gente tem vários exemplos de mulheres, por exemplo, maravilhosas, que têm muito a ensinar. Então, às vezes, parar de olhar aquela pessoa que está lá na mídia, olhar as dancinhas do TikTok e dar a devida importância para quem está do seu lado e tem aí, muitas vezes, histórias de vidas maravilhosas e nas quais a gente pode aprender muito, né? Fica uma mensagem para os bons, né? Não se calem, né? Porque os maus não descansam. Exatamente. Os maus não descansam, né? Então, que os bons tenham coragem, né? Para se posicionar, para formar opiniões, né? E esse é um dos objetivos do Não Sou Especialista. Esse é um dos objetivos do programa, né? Que surgiu da minha cabeça, mas a gente não faz nada sozinho, então hoje já tenho equipe, tem pessoas muito boas, profissionais trabalhando com a mesma vontade de fazer isso crescer, né? Hoje o João está aqui com a gente, né? Vocês não estão vendo na câmera aí porque a gente faz um mistério, depois vocês vão descobrir quem é o João, né? Mas a gente não faz nada sozinho. E esse trabalho muito bem feito que vocês estão vendo, né, ótimos convidados para estar compartilhando histórias com a gente, ele é feito por uma equipe com esse objetivo, né, de trazer um conteúdo bom para você que está assistindo, né, crescimento pessoal, histórias inspiradoras. Então aproveita para se inscrever para não perder nada disso, né, para não perder esse conteúdo. Não esquece de ativar o sininho para ser o primeiro a ficar sabendo. E embaixo tem os links das outras redes, né, para você nos acompanhar no Instagram. Aproveitando o gancho também, vamos falar da Pixel, porque esse programa, com essa qualidade que você está vendo, é gravado na Pixel Studios, né? É uma empresa que está fazendo diferença em Campo Verde, né? Além desse trabalho do estúdio, né? Tem esse estúdio, tem mais um estúdio aqui que é o Estúdio B, para locação, para você também colocar a sua opinião. Você tem interesse em montar um podcast, né? Em fazer algo relacionado a isso, a Pixel oferece esse produto e também todo tipo de solução para o seu marketing digital, né? Já está fazendo diferença na cidade, né? E também atendendo pessoas também em outras cidades. Então você venha conhecer. Vem conhecer a Pixel, ver quais são as soluções que tem para
para o que está na sua cabeça, né? Vamos colocar isso aí em prática, né? E sua empresa também pode aparecer aqui no Não Sou Especialista, né? Vamos colocar a plaquinha aqui. A gente já está aberto a parceiros, a patrocinadores, né? Para sua empresa estar sendo muito bem representada por um programa que tem o objetivo de trazer um conteúdo rico, como essa entrevista com a Lorena aqui. Ah, que bom. Não é isso, Lorena? Sim. Fui bem hoje, João? Fui bem? Vamos falar um pouquinho de política? Pode ser de forma breve, mas acho que é importante falar. Assunto polêmico. O cenário atual da política, né, nacional, vamos falar, né? Sim. Da política nacional que impacta aí no Brasil inteiro, né? O cenário é um cenário bacana, né? A resposta já sei. O cenário é bom para o agro? Como que você... O que você me fala sobre o cenário político hoje, né? Então, infelizmente, o cenário político hoje eu não posso dizer que é o melhor dos mundos, principalmente para o agronegócio, né? Principalmente em relação a políticas públicas voltadas para o produtor rural. O produtor rural ele depende muito dessas políticas públicas, até porque a atividade dele é uma atividade extremamente cara e ele precisa sempre do financiamento público, do financiamento privado. E o que nós vemos é que não há devida importância para esses produtores rurais hoje. Fala-se muito aí, cada plano safra, a gente ouve lá as manchetes, que é o maior plano safra da história, mas a verdade é que não atende à realidade do agronegócio. Muitos produtores rurais ficam aí sem conseguir acessar essas linhas de subsídio do governo em relação à linha de crédito rural com juros menores. Também em relação ao seguro agrícola, que hoje é um desafio para nós aqui no Brasil. É um seguro agrícola caro que exige esse olhar do governo voltado aí, porque acaba sendo uma medida de prevenção, né, para que esses produtores se mantenham na atividade. Então, nós falamos de subvenção ao prêmio do seguro agrícola, que seria o governo entrando com a participação naquele valor que o produtor paga pelo seguro, que é muito caro. E isso também nós vemos uma escassez aí de programas para auxiliar, né? Uma escassez de recursos para auxiliar esses produtores que dependem aí do seguro agrícola para que eles consigam plantar com um pouco mais de segurança, né? O seguro agrícola ele não vai dar lucro para o produtor rural, ele vai cobrir os custos, né? Ao menos os custos da atividade. E o governo hoje ele ainda está aí bem, digamos, escasso em relação a esse olhar voltado para o produtor rural, que depende muito disso, né? Até para ele continuar alimentando o mundo. E quando a gente fala alimentando o mundo, isso não é nenhum tipo de romantismo. O produtor rural ele realmente alimenta o mundo. E quando se alimenta o mundo, tem-se também a pacificação social, né? Então, tamanha a importância do produtor rural no cenário não só brasileiro quanto global também. Sim. Então, ele precisa, sim, desse olhar mais voltado para ele, no sentido de subsidiar melhor a atividade. Mas vamos tentando. Vamos fazendo a nossa parte. Estamos na luta. Estamos na luta. Vamos fazendo a nossa parte. Se você acha que não pode mudar o mundo, você pode sim. Mude o seu mundo. Mude o mundo à sua volta. Mude o mundo da sua família. Tente fazer o que é certo e mudar o que está ao seu alcance, né? Já vai ser muita coisa, pode ter certeza. Nesse viés aí, eu reforço a importância do profissional como você, né? De fazer com que, nesse cenário que não é tão propício, o produtor ele tenha mais acertos, né, do que erro, né? Atuando preventivamente, né? Atuando Exato. preventivamente. Então, mais uma vez, reforçando aí a importância aí, né, do advogado do agronegócio para você, produtor, né? Acho que de política a gente não vamos muito longe, né? Isso aí eu acho que tá bom. A gente está encaminhando, você tem horário. Eu ficaria aqui muito mais tempo com você, mas eu sei que você tem horário e eu tô tentando o máximo me atentar a ele aqui. Eu queria falar a gente falou muito sobre inspiração, né? Do impacto que a gente tem na vida das pessoas, né? Então, eu queria falar um pouco do que você gostaria de deixar, ou do que você vai deixar, né? De legado, que você quer deixar como legado profissionalmente e daí depois pessoalmente também. Profissionalmente, eu quero deixar de legado um escritório de advocacia que seja realmente uma fonte de amparo para o produtor rural.
Infelizmente, ao longo dos anos, nós perdemos essa confiança, né, no advogado. A gente sabe que a nossa profissão, ao longo dos anos, ela sofreu aí uma depreciação. E é isso que nós buscamos sempre resgatar. A gente quer que o produtor rural olhe realmente para a gente como uma fonte de segurança e lealdade. E é esse tipo de legado que eu quero deixar profissionalmente. Esse legado de confiança, esse legado de um acolhimento, né? O produtor, ele ter a confiança que ele vai chegar e ele vai ter o verdadeiro acolhimento e ele vai ter a lealdade do profissional que está ali se dispondo a atendê-lo. E do ponto de vista pessoal, eu quero deixar o legado para as minhas filhas, claro, né? A gente quer sempre ser exemplo. Eu quero ser exemplo para as minhas filhas, assim como a minha mãe foi exemplo, meu pai para mim. Então, trazer para minhas filhas esse legado de sempre agir de maneira correta. A honestidade, a lealdade, poder colocar a cabeça no travesseiro no final do dia e saber que você fez o seu melhor. Né? Você foi justo com as pessoas que cruzaram o seu caminho. Esse, para mim, é o maior legado que eu poderia deixar. Bacana. Muito bem, eu acho que você está no caminho certo. Que bom, que bom. Espero que... Para resumir, se você conseguir resumir, porque eu já vi que é bem complexo a área de atuação, mas para resumir, a importância do seu trabalho para o agronegócio. O meu trabalho, no meu caso, né, que trabalho voltada para o público de produtores rurais, essa importância está em dar segurança jurídica na atividade dele para que ele perpetue o seu legado. Então, desde a questão de planejar uma sucessão, desde a questão de cuidar dos seus contratos, cuidar daquelas operações que ele faz antes da safra, né, a compra de insumos, auxiliar nesses contratos de seguro, que muitas vezes possuem cláusulas que o produtor ele vai lá, ele só assina e ele não verifica. Então, cuidar dessas questões legais, tanto na parte burocrática em relação aos contratos que ele celebra, em relação ao planejamento patrimonial dele, quanto em relação à questão tributária. Isso é muito importante também, principalmente com a reforma que a gente está vendo aí, que está batendo na porta. Também a parte de contratos futuros, né, que a gente precisa observar com bastante cautela. Então, se eu pudesse resumir aí, é a segurança jurídica em si, né, para que ele consiga fazer o que ele faz de melhor e de forma tranquila, né, que ele possa voltar o seu olhar ali para a produtividade e que tenha profissionais ali auxiliando ele. Então, é isso. O direito do agronegócio ele acaba sendo muito amplo, né? Hoje nós temos lá no escritório profissionais que atuam no direito tributário voltado para o agronegócio, a regularização voltada para o agro. A minha parte é mais a parte de crédito rural, a parte de contratos, tudo relacionado ao agronegócio. E até aqueles profissionais que querem atuar nesse setor, eu digo que você vai nichando e fazendo subnichos cada vez maiores, porque é um mar de possibilidades, né? No direito do agronegócio, tem aqueles colegas que atuam nas revendas, auxiliando as revendas, tem os colegas que atuam no direito internacional, nas questões de exportação. Então, ainda que você decida atuar dentro do agronegócio, você vai estar com um mar de possibilidades ali de atuação e que demanda, sim, essa segurança jurídica, principalmente nesse cenário que nós estamos enfrentando atualmente dentro do agronegócio. Bom, então a área é muito importante. Só para deixar reforçado para quem ainda tem dúvida, o agronegócio brasileiro ele é o maior exportador de carne bovina, de frango, de soja, é o maior produtor e maior exportador, de café, de suco de laranja, e daí tem uma tecnologia nossa para que esse suco chegue lá ainda bom, né, que chegue lá naturalzinho, que chegue lá em condições de uso tranquilamente. Também o Brasil desenvolve muita tecnologia, né, que faz a gente ser tão grande como é, e de açúcar também, né, vem da cana aí. Então, realmente muito importante o trabalho de vocês para esse ramo que é tão rico e que realmente leva o Brasil.
Acho que vamos para o encerramento. Como eu falei, tem muito assunto. Eu queria conversar muito mais, mas a gente, quem sabe, marca mais um. Marcar uma próxima, né? Marcar porque uma próxima. A gente tem. E colocar microfone na boca de advogada a gente começa a falar e destramela. Mas assim, graças a Deus, esse sucesso do escritório, de vocês, que venha muito mais em nome de Jesus, né? Amém. Que seja sempre algo muito sadio que vocês consigam fazer, que você consiga fazer de forma a conseguir também cuidar muito bem da sua família, né? Que seja algo sempre bom desse jeito para a sua vida, em nome de Jesus. Para finalizar, uma mensagem que você pode deixar para quem também busca o sucesso profissionalmente, para quem busca ter sucesso nas realizações, acertar nas escolhas. Eu acho que é uma mensagem final que você poderia deixar. Então, eu vejo que o mais importante para quem busca acertar é entender que a gente nunca sabe tudo. A gente sempre tem algo para aprender. E ter sempre esse senso de compartilhar tudo aquilo que você sabe também. Uma frase que eu gosto bastante é: sempre fica perfume na mão de quem distribui rosas. Então, sempre fica um pouco de perfume. Então, é esse senso de que compartilhando, você vai receber muito mais. Então, conhecimento, por exemplo, é algo que não pode ser guardado. O conhecimento guardado, ele é inútil. Então, a gente tem que ter essa humildade de poder saber que a gente nunca sabe tudo, que a gente sempre pode aprender algo com alguém, e também essa sensibilidade de auxiliar aqueles que vêm até nós à procura de algo, porque a gente nunca perde no momento que a gente compartilha. Então é isso, né? Não guarde conhecimento para você, compartilhe com as pessoas. Com certeza a gente aprende muito mais quando ensina, a gente reforça, massifica esse conhecimento e vamos distribuir mais rosas. Como é a frase? Como é? Sempre fica um pouco de perfume nas mãos de quem distribui rosas. Vamos distribuir, então, mais rosas, né? Vamos distribuir mais amor, vamos olhar melhor para as pessoas, né? Com mais amor. Muito feliz de ter entrevistado você, com certeza. Eu que agradeço. Foi ótimo poder bater esse papo aqui com vocês. Que bom. Com certeza foi uma ótima escolha para representar as mulheres, para ser a primeira mulher aqui do Não Sou Especialista. E também muito feliz de vocês estarem acompanhando. A gente está feliz com os números, né? com a quantidade de pessoas que têm parabenizado o nosso trabalho. Esse é o Não Sou Especialista e foi o 4º episódio, trazendo conteúdo de qualidade para você. Obrigado, João. Fiquem todos com Deus e vamos junto.